Já temos em nossos estúdios aqui em Brasília o presidente do PT, vai assumir oficialmente agora em agosto, Edinho Silva. Tudo bem, presidente? Missão dada é missão cumprida. Ele veio como candidato e retorna ao bastidores CNN agora como presidente eleito. Obrigada por estar aqui conosco. Eu queria começar falando, presidente, contigo sobre tarifaço. É o assunto do momento, envolve governo, as tratativas estão aí. Agora, a gente tem visto que, a despeito de toda a movimentação, até sigilosa, muito cautelosa de bastidor do ministro do Comércio, diplomatas, técnicos, os Estados Unidos não dão bons sinais. O próprio Geraldo Alckmin disse recentemente que enviou uma carta aos Estados Unidos numa proposta inicial, ainda com as tarifas de 10%, e não teve resposta. Novamente enviou um pedido de resposta agora na semana passada, demonstrou a indignação do Brasil com essa ausência de retorno. Enfim, eu queria saber se o senhor avalia que o governo vai perder essa disputa contra os Estados Unidos, porque o prazo está contando, acaba no dia 1º de agosto. Primeiro, meus cumprimentos, Tainá, Gustavo Uribe e a toda a audiência da CNN. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. De fato, durante o processo eleitoral do PT, estive aqui utilizando a audiência da CNN também para conversar com o eleitorado do PT, que são os nossos filiados. E, claro, disse que voltaria aqui após o processo, e assim estou fazendo, como presidente eleito, já que eu assumo no Encontro Nacional do PT, que ocorrerá aqui em Brasília nos dias 1, 2 e 3, sendo a posse no dia 3, com a presença do presidente Lula. De fato, Tainá, nós estamos vivendo um cenário muito difícil, e não é só para o Brasil, né? Para o mundo, nesse posicionamento do Trump de taxar, né, de anunciar tarifas extremamente prejudiciais para a economia mundial, para as relações comerciais que os Estados Unidos estabelecem ao longo do mundo, né, uma postura nunca vista antes, né? Eu, inclusive, tenho dito que a postura do Trump é como se ele estivesse disseminando a Terceira Guerra Mundial, só que uma guerra que será econômica, não será bélica, mas ela tem um poder destrutivo, como se fosse, claro, não tem a violência de uma guerra bélica, mas ela vai provocar um processo de recessão em muitos países, inclusive vai afetar a economia americana, vai desorganizar setores da economia no mundo afora, também vai desorganizar setores da economia americana, vai gerar desemprego, vai gerar processo inflacionário, que são efeitos típicos de uma guerra. Então, primeiro, eu penso que o mundo democrático tem que ter compreensão que essa postura do Trump é uma postura destrutiva para a economia mundial, o que obriga que o mundo democrático, né, o mundo que se organiza no campo democrático, possa se articular, possa construir posições conjuntas, né? Porque a desorganização econômica, da forma como o Trump está lidando com seus parceiros das relações comerciais, como o Brasil tem uma parceria sólida com os Estados Unidos ao longo de séculos, né? Então não é uma parceria nova. Claro que o governo brasileiro reagiu como deveria reagir, ou seja, porque na minha avaliação esse verniz político que está se dando para esse tarifaço, ele não é efetivamente o fator que move o governo Trump. Eu não tenho nenhuma dúvida que o que move o governo Trump é o Brasil participar dos BRICS, é o Brasil ter sediado no Rio de Janeiro a última reunião dos BRICS, inclusive sinalizando para uma ampliação dessa organização comercial, e é uma postura autoritária dos Estados Unidos em relação ao Brasil, como se o Brasil não tivesse o direito de se organizar economicamente, como se o Brasil não tivesse o direito de se articular com outros países para consolidar um bloco comercial que favoreça o crescimento econômico do Brasil. Então é uma postura muito autoritária. O governo brasileiro reagiu
do ponto de vista do tarifaço, reagiu do ponto de vista do verniz político que se deu, que é, na minha avaliação, a maior ingerência diplomática da história brasileira, pelo menos da história recente, eu não tenho nenhuma dúvida, quando o governo americano quer interferir no judiciário brasileiro, quer interferir na legislação brasileira, na regulamentação, no direito do Brasil regulamentar as suas redes sociais, para evitar crimes, inclusive contra a sociedade brasileira, porque nós temos, infelizmente, crimes de pornografia, de pedofilia, nós temos vídeos que muitas vezes circulam nas redes sociais estimulando a violência, nós temos as fake news que agridem não só indivíduos, mas agridem também, muitas vezes, a nossa economia, as nossas instituições. Então o Brasil tem o direito de regulamentar as redes sociais, o Brasil tem o direito de se organizar economicamente. O Brasil tem o direito de ter o PIX, que agora, além do verniz político, o governo americano também quer interferir em uma forma de transação e de pagamento, que é uma forma brasileira, que tem funcionado, que tem sido aceito pelo povo brasileiro. Então, é um nível de ingerência política no nosso funcionamento, nas nossas instituições, na forma como o Brasil funciona. Nós não podemos aceitar, acho que o governo reagiu na defesa da soberania nacional. Nós não somos um puxadinho dos Estados Unidos, nós somos um país, nós somos uma nação, nós somos um povo, nós temos que ser respeitados enquanto país. Então o governo reagiu, porque tem que reagir, tem que defender a soberania do Brasil enquanto país, mas também abriu para o processo de negociação. Nós abrimos para que haja negociação, para que essa política de taxação, de tarifas anunciadas, elas se concretizem, que o governo americano não leve a cabo esse anúncio, porque se ele é nocivo para a economia brasileira, é evidente que ele é nocivo também para a economia americana. Ele é prejudicial também para a economia americana. Então, eu penso que o diálogo, a democracia tem que prevalecer. Mas é evidente, nós estamos vivendo, isso é importante, que o povo brasileiro, que as instituições brasileiras tenham consciência, um ambiente de guerra. A postura do governo Trump em relação ao mundo, ao Brasil, à China, à comunidade europeia, à Rússia, à Índia, ao Canadá, ao México, é uma postura de um país que dissemina um ambiente de guerra, só que é uma guerra não bélica, mas é uma guerra econômica. Ou seja, como se a Terceira Guerra Mundial fosse uma guerra econômica. O que, repito, não tem a violência física de um bombardeio, de uma agressão bélica, mas é tão nociva e tão destruidora como se fosse. Presidente, a gente vai dar informação daqui a pouquinho, a Priscila Asbeck vem diretamente de Nova York, porque o embaixador do Brasil na OMC, na Organização Mundial do Comércio, fez duras críticas ao tarifaço. A gente vai trazer daqui a pouquinho atualizações. Concordo com o senhor, realmente foi uma medida unilateral. Donald Trump decidiu impor as tarifas, sendo que não havia razoabilidade econômica para isso, apenas motivos políticos, e não é cabível que o governo brasileiro interfira em decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas o senhor falou que agora é o momento do diálogo. Mas não foram construídas pontes. Essa é uma grande questão criticada sobre o governo brasileiro. Não foram construídas pontes para que se chegue neste momento e haja algum tipo de interlocução. Faltou isso do presidente Lula? Tentar, de alguma forma, mesmo com as diferenças ideológicas, construir algum tipo de ponte com o governo de Donald Trump? Gustavo, o presidente Lula ele emitiu uma carta durante a eleição do Donald Trump. Portanto, é o gesto que um país faz ao outro, é reconhecer a eleição, reconhecer a vitória, reconhecer a liderança, reconhecer a posse de um presidente. O que geralmente se faz numa relação diplomática como essa? Você retribui convidando o presidente que reconhece para uma visita ou dizendo que vai visitar o país. É assim que se estabelece na normalidade as relações diplomáticas. Depois, quando o governo Trump anunciou tarifas contra o Brasil, e na época de 10% em relação a alguns produtos, o governo brasileiro também mandou uma carta para o governo Trump dizendo que gostaria de negociar. Agora, claro que o governo Trump tem problemas, porque o governo Trump não nomeou embaixadores para os principais países do mundo, não é só para o Brasil que ele nomeou embaixador.
talvez por problemas internos, da política interna norte-americana, mas ele não nomeou embaixadores para os principais países do mundo. Então, como que você estabelece proximidade se você não nomeia o seu representante para o país? Se você não diz quem é o seu representante num país? A embaixada americana hoje é representada por adidos. Então, não pode um país do tamanho dos Estados Unidos, da importância dos Estados Unidos, né, com a liderança que tem os Estados Unidos, se quer nomear embaixador para o Brasil, como não nomeou, repito, para os principais países, para os principais parceiros americanos. Se temos divergências políticas, o que nós temos que entender? As divergências são transitórias. Os presidentes, eles são eleitos por um período. Você não pode afetar uma diplomacia secular por conta de uma questão conjuntural da política. É um erro do governo Trump. É falta de maturidade política do governo Trump. É falta de postura de liderança do governo Trump. E aí a mesma postura ele assume ao anunciar tarifas contra a China, tarifas contra o Canadá, contra o México, que são seus vizinhos geográficos e os principais parceiros, inclusive pela proximidade geográfica, do governo americano. Anuncia tarifas contra a comunidade europeia. A tarifa agora é de 100% contra a Rússia. Tarifas contra a Índia. Não aceita que os BRICS ocorram. Ou seja, o governo americano estabelece relações prioritárias de comércio, no caso da ALCA, né, estabelece relações prioritárias com seus vizinhos, né, e com a comunidade europeia. O Brasil não pode estabelecer relação comercial com a China, com a Índia, com a África do Sul, com a Rússia e com outros países que têm interesse também em construir relações com o Brasil. É uma postura extremamente autoritária. Ou seja, de não aceitar que um país possa ter possa construir relações com outras regiões do mundo. Ou seja, a concepção do governo Trump é que não existe multilateralismo. Não é possível que um país invista em multilateralismo. Ou seja, a relação tem que se dar, para que quem nos assiste compreenda, apenas com os Estados Unidos. Ou seja, é exclusividade a nossa relação com os Estados Unidos. Isso não existe. Nós temos o Mercosul, nós temos os BRICS. É natural que os países se organizem, mas é uma postura autoritária do governo Trump, né, e que, evidente, o Brasil tem que defender a sua soberania, está defendendo a sua soberania enquanto país, mas também sinalizando para o diálogo. Já pegando esse gancho, porque a realidade é essa, o senhor muito bem coloca aqui para a gente, para a nossa audiência. Na realidade é essa que está sendo imposta dos Estados Unidos ao Brasil, e é o que eu disse na primeira pergunta, não dão nenhum sinais, né, até por ordem de cima ali do presidente americano Donald Trump, de que vão dar prioridade na negociação com o Brasil ou de que vão sinalizar algum desfecho positivo até o dia 1º de agosto, que foi o prazo dado por Donald Trump. Diante disso, aqui a gente já começa a ouvir que o governo avalia a possibilidade, o ministro da Fazenda até falou de socorro aos empresários, medidas urgentes. Eu queria também que o senhor fizesse uma análise sobre o que o governo pode fazer se nada for feito até o dia 1º e a consequência virá em termos econômicos ao país e ao mundo. Mas, para além disso, puxando para a sua área também, que é comunicação, que o senhor já foi ministro, né, da comunicação anteriormente e atuou na campanha nessa área, o presidente Lula tem ido para o enfrentamento, né? Ele não deixa Donald Trump sem resposta. A gente vê que tanto em notas oficiais quanto publicamente aos microfones, ele tem respondido Trump politicamente. Esse é o caminho na sua avaliação? Lula tem que continuar enfrentando Trump nos mesmos termos? Tainá, o Brasil tem que ser defendido. O presidente Lula tem que defender o Brasil, tem que defender a soberania do nosso povo, da nossa nação. Ou seja, o Brasil não pode ser tratado da forma como o Trump está nos tratando. Ele trata, repito, o Brasil como se nós fôssemos um puxadinho dos Estados Unidos. Como ele disse que ia anexar o Canadá, é importante nós lembrarmos, o presidente Trump disse que ia anexar o Canadá, queria encampar o canal do Panamá, que pertence ao Panamá, e queria ocupar a Groenlândia.
Esse é o Trump, não dá para tirar o Trump do contexto. Ou seja, ele desrespeita o Canadá, ele desrespeita o Panamá e desrespeita, né, todas as relações construídas por séculos. Relações comerciais, relações de países que têm alianças, inclusive, né? Ontem nós vimos o governo Trump romper com a Unesco. O governo Trump enfraquecer a ONU todos os dias. Só para quem nos assiste, Tainá, relembrar, a ONU, ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial como um instrumento para que o mundo nunca mais vivesse uma tragédia como foi a tragédia do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, né, que foi a concepção do nazismo, que é uma consequência do fascismo, né? O fascismo, ele ocupa, na primeira metade do século XX, a Europa e vai desembocar, né, no nazismo que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo, a humanidade criou a ONU, os países democráticos, eles instituíram a ONU, instituíram a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, para que nós tivéssemos um organismo que balizasse as relações. Nós criamos, né, uma organização para balizar o comércio internacional, que é a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Portanto, se estabeleceu, né, um ambiente civilizado entre as nações. O que o Trump faz é agredir esses instrumentos, é enfraquecer esses instrumentos. E, claro, o presidente Lula, diante desse cenário internacional que se cria, onde o Brasil também se tornou vítima, o presidente Lula, o papel dele é defender o Brasil. Ele tem que defender o Brasil, defender o povo brasileiro, defender a soberania brasileira. Ele está correto. Mas ele diz, olha, nós não vamos aceitar que o Supremo seja desrespeitado, nós não vamos aceitar ingerência em relação ao PIX, né? Nós não vamos aceitar ingerência em relação à nossa política comercial, a nossa política de exportação, mas nós queremos conversar. E o que nós temos que dizer, Tainá, até para que a sociedade entenda? Nos últimos 15 anos, os americanos tiveram um superávit comercial em relação ao Brasil de 400 bilhões de dólares. Então não tem déficit na balança comercial. Não tem déficit na balança comercial Brasil e Estados Unidos. Ao contrário, tem superávit dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Então não tem motivo para esse tarifaço, a não ser a organização dos BRICS, a não ser o Brasil querer, enquanto país soberano, construir relações comerciais com outros países, para que a gente possa exportar os nossos produtos para outros países, para que a gente possa trocar tecnologia com outros países. Certo. Ou seja, é um direito de um país soberano construir essas relações, mas o posicionamento, a postura autoritária do governo Trump não aceita. E aí ele dá um verniz político e esse verniz político, ele é violento. Do ponto de vista diplomático, repito, pelo menos no último período histórico, é a maior violência diplomática da história brasileira. Presidente, gostaria que o senhor avaliasse a atuação de Tarcísio de Freitas nesse episódio e mais, se o senhor concorda com a Polícia Federal de que havia o risco de fuga de Jair Bolsonaro do país. Olha, Gustavo, eu não quero opinar sobre aquilo que é tarefa do Ministério Público. O Ministério Público tem as suas atribuições, o Judiciário brasileiro tem as suas atribuições, a Polícia Federal tem as suas atribuições. Então, eu penso que os crimes cometidos pelo Bolsonaro na tentativa de golpe de 8 de janeiro, na organização de uma tentativa de assassinato do presidente da República, do vice-presidente e do presidente do TSE, no financiamento de toda essa organização, eu acho que quem tem que apurar são os órgãos de investigação, é o Ministério Público, a Polícia Federal, e quem tem que balizar, do ponto de vista jurídico, é o Poder Judiciário. Então, que eles cumpram, né, os seus papéis institucionais e que aqueles que são acusados tenham o princípio do contraditório. Agora, a tentativa de golpe de 8 de janeiro tem que ser investigada. Uma organização para matar o presidente da República, matar o vice-presidente, o presidente
do TSE precisa ser investigada. O Brasil não é uma republiqueta. O Brasil não é um país, desculpa, e não estou fazendo nenhum comparativo, um país que as instituições não funcionem, que o autoritarismo prevalece, que a democracia é agredida e banalizada. O Brasil não é isso. Nós queremos construir um país democrático, com instituições fortes, um país que efetivamente seja respeitado. E para ser respeitado, ele tem que funcionar. As suas instituições têm que funcionar. Então, se teve uma tentativa de golpe, se a democracia foi agredida, aqueles que se organizaram, aqueles que conspiraram contra a democracia, têm que ser investigados, sim. E se forem, com o princípio do contraditório da defesa, e se forem considerados culpados, têm que pagar, sim, para que nunca mais alguém atente contra a democracia, para que nunca mais alguém tente organizar uma tentativa de golpe desrespeitando o processo eleitoral. Só assim nós seremos uma nação. Só assim nós seremos uma nação forte. Só assim os interesses do povo brasileiro vão prevalecer. Então, que as instituições funcionem, que o princípio do contraditório seja garantido, mas que os culpados paguem pelos crimes cometidos. A gente precisa te perguntar de 2026, o senhor assumindo oficialmente a presidência do PT agora em agosto, qual será a sua principal missão visando 2026? Seria ela a reeleição do presidente Lula? Olha, Tainá, são várias missões, né? Eu penso que eu tenho, enquanto presidente do partido e com a nova direção que toma posse em 3 de agosto, nós temos que construir uma agenda para aprimorar o funcionamento do partido, evidente, nós temos desafios imensos, construir uma agenda de diálogo com a sociedade, nós precisamos dialogar, melhorar a nossa capacidade de diálogo com a sociedade brasileira, entender aquilo que a sociedade brasileira espera de nós e, claro, o centro da nossa tática política é a reeleição do presidente Lula. A reeleição do presidente Lula para que a gente continue reconstruindo o Brasil. Só nós voltarmos em 2003, e não estou aqui banalizando crítica não, nós não podemos ter memória fraca. Olha as condições que o presidente Lula assumiu o Brasil em 2003, no pós-pandemia, com a banalização da pandemia, com mais de 700 mil brasileiros enterrados na pandemia, sem o direito, inclusive, sem o direito à vacina, porque o Brasil entrou atrasado pela postura negacionista do governo Bolsonaro na compra de vacinas. Nós banalizamos a estrutura de atendimento às vítimas da pandemia, inclusive faltando oxigênio em muitas regiões do país. Enfim, é bom lembrar, segundo o relatório de transição, mais de 350 bilhões de rombo nos cofres públicos, inclusive boa parte desse dinheiro, desse desequilíbrio orçamentário, utilizado numa operação, que eu repito aqui, a maior operação de compra de votos institucionalizada da história da República Brasileira. Então essa é a condição que o presidente Lula assume, que muitas vezes se esquece, e nós assumimos tomando medidas duras, ajustes no fiscal, porque o ajuste fiscal, inclusive para corrigir erros que não foram, que nós herdamos, inclusive é bom a gente ter memória a forma como foi tratada a questão dos precatórios no governo Bolsonaro. Enfim, reeleger o presidente Lula significa nós darmos continuidade à reconstrução do Brasil, o fortalecimento das nossas instituições, o fortalecimento da democracia e agora, mais do que nunca, o fortalecimento da soberania nacional. Nós não podemos permitir que o Brasil seja governado por aqueles que entendem que o Brasil é um puxadinho dos Estados Unidos, que o Brasil tem que ser submisso aos Estados Unidos, que a nossa soberania ela tem que ser destruída. O Brasil não pode ser governado por lideranças que pensam assim, que são submissas. Presidente. Então a reeleição do presidente Lula, para eu concluir, Gustavo, significa nós reconstruirmos o Brasil, reconstruirmos as políticas públicas, dizermos sim à soberania nacional, não à submissão e, claro, provocar justiça
acabar com os privilégios, acabar a justiça, constituir a justiça tributária no Brasil, aprofundar o debate da reforma da renda, acabando com o privilégio e construindo um país de igualdade de oportunidades. Então, por isso que a reeleição do presidente Lula é tão importante. Vou pedir para o senhor uma resposta rápida, porque o jornal já está quase acabando. Rapidamente, para encerrar nossa conversa, o senhor considera essencial fortalecer o bunker digital do PT, já que deu certo aquela campanha nas redes sociais contra os privilégios do Congresso Nacional? E quando o senhor diz que tem gente que acha que o Brasil é uma puxadinha dos Estados Unidos, o senhor faz referência ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas? Eu faço referência a quem, durante o processo eleitoral dos Estados Unidos e depois do resultado, né, sem entender, inclusive sem fazer a leitura correta do que representava o governo Trump, porque é só nós olharmos o que foi o primeiro governo do Trump, é só nós olharmos as relações que o Trump estabeleceu no mundo logo depois da sua eleição, né, que foi uma aliança com a líder fascista que governa hoje a Itália. Ele mandou representante no Congresso dos nazistas na Alemanha, é só nós olharmos. Ou seja, houve um posicionamento muito aliado ao governo Trump, sem entender o que era o governo Trump, e hoje o Brasil entende o que é o governo Trump. Nós somos vítimas do autoritarismo do governo Trump. Mas eu penso que o PT tem melhorado a sua comunicação, é um processo progressivo, né? Eu sempre digo, Gustavo, para não me estender, que a comunicação ela acerta muito quando a linha política é acertada. A comunicação ela traduz a linha política. Eu penso que o partido tem conseguido interpretar a conjuntura, tem se posicionado corretamente na conjuntura, defendendo os interesses do Brasil, defendendo a reforma da renda para que a gente acabe com os privilégios, para que a gente construa um país de igualdade de oportunidades. E, claro, a comunicação tem traduzido muito bem isso e eu penso que essa linha tem que ser fortalecida. Perfeito, obrigada. A gente conversou com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, um dos nomes mais próximos hoje do presidente Lula. Foi até difícil a gente encaixar, porque o Edinho está cheio de agenda aqui em Brasília desde a sua eleição e vai essa agenda ser intensificada ainda mais, né, presidente, a partir agora da sua posse em agosto. Uma boa sorte, um bom trabalho para o senhor. Obrigada mais uma vez por essa conversa franca. Eu que agradeço, Tainá, agradeço muito, Gustavo Uribe, estarei sempre à disposição e gratidão mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma alegria. Obrigado, presidente. Espaço sempre aberto para o senhor no Bastidores CNN.